Chaves de Sabedoria, com Pastor Rodrigo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Olá, amigos e amigas que nos assistem. Eu sou o pastor Rodrigo, pastor da Igreja Evangélica Verdade que Liberta, na cidade de Medianeira. E é um prazer enorme entrar em sua casa através do programa Chaves de Sabedoria e assim ter alguns minutos da sua preciosa atenção. Por que este programa se chama Chaves de Sabedoria? A que este programa se propõe, afinal? Na palavra de Deus, a Bíblia, a sabedoria é um dos temas centrais. Há centenas de textos relacionados ao assunto e, inclusive, um livro inteiro dedicado à sabedoria. É justamente neste livro, Provérbios, no capítulo 4, o verso 7, onde lemos que a sabedoria é a coisa principal, a coisa mais importante. Tanto é isto que, nesta passagem, somos estimulados pelo próprio Deus a adquirir a sabedoria. Somos incentivados a empregar todos os recursos que temos na busca do entendimento. Por que a sabedoria é assim tão importante, a ponto de Deus dizer que devemos empregar tudo que temos na busca por ela? A resposta, querido, é simples. Todo problema é sempre um problema de sabedoria. Todo problema é sempre um problema de conhecimento. Um exemplo que ilustra essa verdade de uma maneira bem elucidativa, bem clara. Com a Lei Áurea, é apenas um exemplo. Com a Lei Áurea, a lei promulgada pela princesa Isabel, a escravatura no Brasil foi abolida depois de mais de 300 anos. Agora, os escravos, homens e mulheres, velhos e jovens, seus filhos e suas filhas estavam definitivamente livres por força da lei. No entanto, a história conta que, apesar de terem o direito à liberdade, de poderem trabalhar para si mesmos e saírem de debaixo da escravidão, muitos escravos continuaram submetidos ao domínio e o abuso dos fazendeiros e donos de engenho. Por quê? Pelo simples fato destes escravos desconhecerem a lei que garantia seu direito de liberdade. Tinham o direito à liberdade? Com certeza. Garantida agora pela monarquia, pelo rei. Ninguém podia se opor. Mas eram de fato livres? Não. Por um detalhe elementar, faltava-lhes a informação, o conhecimento quanto a estas coisas. Tudo poderia ser diferente se eles tivessem luz, se tivessem o conhecimento. Outro exemplo, bem esclarecedor, que ressalta a importância do conhecimento. Imagine um estúdio de gravação. Os programas geralmente usados para gravar os trabalhos das bandas são programas sofisticadíssimos. Programas e softwares que, em termos de gravação, são quase ilimitados naquilo que podem fazer. Além de equalizarem e melhorarem bastante a qualidade do áudio, estes programas até mesmo corrigem a afinação. Mesmo a voz de alguém desafinado pode ficar perfeita. Isto, em termos de música, chega a ser quase um milagre. Mas veja o que é a tecnologia. Eu tinha um programa como este no meu computador. É um programa bastante caro, mas acabei desinstalando ele. Por quê? Porque eu mal sabia usar o recurso mais básico contido nele, que era gravar. Lembro que precisava muito gravar e fazer alguns trabalhos com música na minha casa, e tinha todos os recursos bem ali, diante de mim, no programa. Mas eu não possuía o conhecimento de como fazer. Há uma frase que diz o seguinte: as pessoas não se afogam porque caem na água. Elas se afogam porque não sabem nadar. Ou seja, todo problema é sempre um problema de sabedoria. Deus, nas Escrituras, afirma com pesar o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em outras palavras, não são as adversidades, as pressões, a crise,
ou os obstáculos o nosso maior problema. O problema de fato, Deus está dizendo, é quando existe a ausência do conhecimento. Este é o problema real. O problema, querido, que você neste momento está lidando no seu trabalho, não é outro problema senão o de conhecimento. A dificuldade que você talvez encontre em se relacionar com as pessoas é um problema de conhecimento, de saber ou não interagir com o temperamento de cada indivíduo. Muitos daqueles problemas familiares também não são necessariamente problemas familiares, mas problemas de sabedoria. Pode ser que falta tato ou maturidade a um dos cônjuges para lidar com determinadas situações. Pode ser que falta o entendimento sobre qual de fato é o papel de um e de outro no contexto familiar, ou a falta de entendimento quanto ao conceito certo da palavra amor, do que realmente é, do que significa realmente amar. A dificuldade que muitas pessoas enfrentam na questão financeira também não é um problema financeiro em si. Falta de oportunidade, simplesmente, ou portas sempre fechadas. E com certeza é sim algo que a pessoa não está fazendo de certo. Seu problema financeiro, querido, pode muito bem ser a falta que faz manter um orçamento familiar. Ou um plano de ação bem elaborado para alavancar os seus negócios. Ou pode ser ainda a falta de algum conhecimento específico em sua área, na abordagem dos seus clientes ou no relacionamento com seus empregados e colaboradores. Enfim, querido, todo problema é sempre um problema de sabedoria. Alguém sabe o que você não sabe. Alguém vê o que você não vê. Alguém esteve onde você deseja ir. Alguém tem o que você quer ter. Pessoas não se afogam porque caem na água. Elas se afogam porque não sabem nadar. Todo problema é sempre um problema de sabedoria. Desta forma, querido, podemos comparar a sabedoria a uma chave. O nome deste programa é Chaves de Sabedoria. Uma determinada chave não abre qualquer porta. Mas se você tiver a chave certa, você pode abrir toda a porta que você precisa ou que gostaria de abrir. Nossa intenção, através deste programa, é fornecer as chaves certas para você abrir as portas que dão acesso à felicidade e o sucesso em todas as esferas da sua vida. As chaves para o sucesso conjugal e familiar, as chaves para o sucesso nos relacionamentos, chaves para o sucesso emocional, financeiro, profissional, físico e, principalmente, a mais importante de todas as chaves, a chave para um relacionamento com Deus. O Deus, querido, que o criou, que o ama e que deseja revelar-se a você como você nunca imaginou. As chaves de sabedoria que nós iremos compartilhar vêm da fonte de toda a sabedoria, a Bíblia. A Bíblia é um livro milenar que tem tido a sua veracidade e a sua autenticidade confirmados ao longo dos tempos. Suas palavras nunca falharam, nem ao menos em um ponto. E isto é incontestável. A história está aí para provar. As questões de que ela trata e seus conselhos são tão superiores que podem solucionar os problemas complexos do homem do século XXI, embora ela tenha sido escrita há dezenas de séculos atrás e num contexto completamente diferente. Por estas e muitas outras razões, podemos dar todo o crédito a ela. E principalmente porque ela, a Bíblia, é a palavra de Deus. Podemos comparar a Bíblia ao que conhecemos como o manual do fabricante. Você sabe que ao adquirir um produto, digamos aí, um aparelho eletrônico, você recebe junto um manual. Este manual existe para que você possa fazer o melhor uso possível daquele aparelho, para que você possa usufruí-lo ao máximo. Da mesma forma, querido, Deus, o autor e grande arquiteto da vida, não nos deixou sem um manual. Ele escreveu uma carta pensando em você
e indicando com detalhes qual a maneira certa de se conduzir nesta terra, a fim de que a vida pudesse ser desfrutada por você ao máximo, simplesmente, dentro de tudo aquilo que ele projetou. É na Bíblia, o manual do Criador, feito sob medida para você e para mim, que vamos nos basear. Fique conosco. Temos um breve intervalo e voltamos em instantes.